Irmãos, abram suas Bíblias no livro de 1 João, no capítulo 4. João, no capítulo 4, a divina presença. Quero lembrar aos irmãos que nós estamos estudando o texto de 1 João. Na quarta-feira próxima passada... Está funcionando não. Tá não. Acho que acabou a pilha. Na quarta-feira próxima passada... Pode passar. Pronto, pegou. Na quarta-feira próxima passada, a gente falou sobre 1 João, capítulo 4, dos versículos 7 até 12. Nós estamos falando da nossa comunhão com Deus, e a carta de 1 João é uma carta muito boa para se falar sobre isso. Nós vimos que a comunhão com Deus de amor é desfrutada pela prática constante do amor fraternal que procede de Deus e capacita o crente a partilhar a vida divina e experimentar plena segurança. O texto de 1 João, capítulo 4, no versículo 7, inclusive, é interessante que você abra a sua Bíblia para que a gente possa revisar o texto que nós vimos e começar a partir de hoje. 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 7, o texto diz: Amados, o exortativo, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Versículos 9 e 10. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Olhe para mim, a palavra propiciação é um termo técnico. Propiciação é aquilo que é dado em remissão, pagamento por alguma culpa, algum pecado, alguma falta ou algo digno de punição. Aquilo que é dado chama-se, em tese, objeto de propiciação. Lembre-se da tampa do propiciatório, aqueles dois anjos que estão em cima, onde eram aspergidos o sangue no momento da adoração. Propiciar, essa ideia de remir, de redenção. Jesus foi aquele que foi dado como propiciação, ou seja, ele foi o objeto dado como esse elemento para pagar ou para nos remir diante do Senhor. E aqui a gente vai ver uma coisa muito interessante, é que esse texto nos mostra de forma muito clara, no texto anterior, no versículo 7, a origem do amor. O texto diz: o amor procede de Deus. A partir do versículo 8, ele começa a fazer os testes que são muito particulares, peculiares dessa carta. Ele começa a dizer que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Versículo 9 vai fazendo uma forte ligação entre a questão do amor de Deus e a redenção humana. A graça é isso. A graça é o melhor que Deus tem para o pior que há na terra, que somos nós. A graça do Senhor é essa expressão. Então, no versículo 11 e 12, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Deus é o nosso padrão, a atitude do Filho remindo, o Senhor concedendo esse Filho que, como propiciação, ele paga a nossa redenção na cruz de Calvário, todos sabem disso. Ou seja, existe uma forte ligação entre o amor de Deus e a redenção do homem nesse texto. E aqui nós vemos, encerrando, que esse amor nos capacita. Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós.
O versículos 11 e 12 mostra justamente esse aspecto. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, esse Deus permanece em nós. E há um aperfeiçoamento desse amor. O amor, do ponto de vista bíblico, não é um mero sentimento, um platonismo qualquer. O amor, do ponto de vista bíblico, ele é, sobretudo, prático. É uma atribuição de vontade, fruto do relacionamento com Deus, assumido pela fé. O amor é uma assunção mesmo, é algo que está no campo de virtude assumida por arbítrio. Você decidiu amar. Se porventura o amor estivesse dominado no campo apenas dos sentimentos, o Senhor Jesus teria nos passado uma missão muito difícil. Porque amar aos inimigos, esse amor tendo como base o sentimento, é uma coisa muito difícil. Porque se tomar como base o sentimento, para que isso ocorra, o nosso sentimento é de fato ir no pescoço. Irmãos, por incrível que pareça, hoje orando e vendo um texto, eu disse, mas Senhor, nós vamos falar sobre amor de novo. Porque o texto enseja esse aspecto. Não é que ele seja teologicamente profundo, mas traz uma prática muito profunda e muito difícil. E eu estava orando, irmãos, não é que a mulher de telemarketing ligou de novo? Aí ela ligou de novo, eu acho que ela reconheceu minha voz. Eu tratei ela do mesmo jeito, tal. Eu disse, Senhor, muito obrigado. Eu acho que o Senhor fez isso porque eu sou ruim mesmo, burro. E eu preciso me lembrar que o amor é algo essencial. Nos aspectos mais simples aos mais profundos, o amor, ele é tudo. O amor é fantástico. Então, irmãos, hoje nós vamos a partir do versículo 13, porque até o versículo 12 a temática ainda é a temática do amor. E nós vimos na semana passada falando sobre altruísmo, que o amor de Deus não é conhecido a nós para que nós o guardemos de forma egoísta, mas para que possa ser derramado a outros por meio de nós. E eis aí um grande desafio para nós. Esse ensino não é um ensino difícil de entender do ponto de vista bíblico. Ele é difícil de colocar em prática. E nós precisamos muito da ajuda do Senhor. E só conseguimos fazer isso se, porventura, o Senhor nos ajudar a colocar isso em prática. Dando seguimento, a partir do versículo 13, você está com a sua Bíblia aberta, amém? Nós vamos dividir esse trecho do versículo 13 até o 21 em 3 partes. Mas, como sempre fazemos, vamos conhecer todo o texto. Hoje nós vamos estar falando sobre a questão da presença. A presença do Espírito Santo, a presença do amor e mais um texto que João vai falar em função desse amor no final do texto. O texto diz assim, 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 13. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque
Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Irmãos, nós vamos dividir esse texto em 3 partes. Na primeira parte, o texto nos mostra, como uma prova dessa presença do Senhor em nossa vida, a gente vai ver que a bênção da habitação interior de Deus, ou seja, o Espírito Santo habitando na vida do crente, é um privilégio de todos aqueles que confessam que Jesus é o Filho de Deus. O texto diz assim: sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Ou seja, essa é a primeira grande verdade espiritual que nós nos deparamos hoje. Aquele que é de Deus tem o Espírito Santo do Senhor em si, nele, né? Dentro dele. Isso é fantástico, irmãos. Isso é fantástico. Nós não estamos sozinhos. Se você entregou o seu coração ao Senhor Jesus, o texto de Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, ele nos diz que todos nós somos pecadores, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não havia para nós escapatória alguma. Nós nascemos afetados por isso em toda a esfera do nosso ser. E o pecado, ele traz consigo uma coisa medonha, danosa. O pecado, do ponto de vista bíblico, está diretamente ligado à morte. No livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Irmãos, nós estávamos distanciados disso. Romanos, no capítulo 5, nos mostra que Deus nos amou. E esse texto nos mostra que Ele nos amou, mesmo nós não temos amado a Ele. Irmãos, o texto nos mostra que para que essa graça, de uma forma maravilhosa, e aqui a teologia vai falar isso, principalmente em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9, ele vai nos mostrar de forma clara que se nós crermos no nosso coração e com a boca confessarmos que Jesus é o Senhor, e se nós fizermos isso com a inteireza do nosso ser, sem nenhuma restrição, de forma inteira, clara, e para realçar essa inteireza, o texto diz de forma pública, nós somos salvos. Aí no livro de Efésios, no capítulo 1, versículos 12 e 13, ocorre uma coisa maravilhosa. Paulo vai explicar ali, no final, quando ele fala sobre a ação de Deus na formação da igreja, a ação de Jesus na formação da igreja, quando ele está falando na ação do Espírito Santo na formação da igreja, no capítulo 1, dos versículos 11, 12 e 13, especificadamente o 12 e o 13, nos mostra lá que quando nós ouvimos o evangelho da salvação, e no Senhor nós cremos, ali Paulo nos afirma categoricamente que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. A figura do selo é muito importante para a gente entender o que é que ocorre conosco. Quando nós ouvimos o evangelho, quando nós tomamos a atitude de arrependimento dos nossos pecados, mas tomamos uma atitude de entender e colocar a nossa vida diante do Senhor, porque somos carentes da graça, da ajuda do Senhor, e nesse Senhor nós colocamos a nossa vida e pedimos a Ele que Ele seja o Senhor de nossa vida, que Ele seja o nosso Salvador. O Espírito Santo começa a, de uma forma intensa, fazer parte
da vida do homem, porque ele foi selado. O selo é algo que traz consigo a figura do domínio. O selo, na época antiga, os reis utilizavam anéis de selo, e muitas das correspondências principais eram seladas. Aquilo era domínio, e só tinha autoridade para abrir os documentos e as cartas aquele que tinha um padrão igual. O Espírito Santo de Deus nos selando mostra a questão do domínio, nós somos do Senhor. Mostra a questão da presença, o Senhor está conosco. Agora eu quero lembrar aos irmãos que esse Espírito que em nós está, ele pode ser sufocado. Você pode ter o Espírito Santo de Deus presente em sua vida, mas ele pode não ser o presidente da sua vida. É possível que você tenha o Espírito Santo de Deus em sua vida, residente, mas em si ele é desprezado. E só existe uma forma, irmãos, de desprezarmos, e isso ocorre é quando nós começamos a viver a nossa vida como se o Espírito Santo de Deus não estivesse em nós, como se Deus não existisse, e que as rédeas da nossa vida, nós mesmos, é quem tomamos, executamos. É por isso que Paulo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do versículo 13, Paulo faz ali um plano de ação. E naquele plano de ação, em um dos itens, Paulo diz: não extingais o Espírito, porque existe essa possibilidade. Crente, remido, resgatado, teve um encontro real, pessoal com o Senhor Jesus, foi selado com o Espírito Santo da promessa, mas vive a sua vida como se ele não existisse. E não investe na vida dinâmica do dia a dia, na dinâmica da santificação. Irmãos, na questão espiritual não existe zona franca. Você só combate no dia a dia da santificação, você combate a malignidade que é muito forte em nós. Irmãos, nós estamos livres da ação eterna do pecado, mas não estamos livres da influência do pecado. Eu quero lembrar aos irmãos que é possível sim, que você andando em um certo lugar, no caso, a alma masculina, vê uma mulher, olhar a primeira vez, pode ser uma coincidência, mas é possível que eu olhar a segunda vez, seja concupiscência, um desejo mal no coração. É por isso que Jesus vai dizer que não é pela boca que entra aquilo que traz mal ao homem, mas a boca sabe porque está no coração, adultérios, questões terríveis. E quando nós temos o encontro com o Senhor Jesus, nós somos habilitados, capacitados a lidar com essas questões de forma mais ampla, porque esse Espírito que nos selou, ele nos traz vida e nos ajuda em nossa santificação. Mas a santificação é como uma peça de piano que é feita com dois músicos, tem dupla, é uma parceria. Se você, no seu coração, não intentar, em buscar, se esforçar em buscar a esse Deus poderoso, e a sua vida devocional for uma vida fraca, for uma vida de pouca oração, uma vida de pouca busca, uma vida de pouca meditação, de buscar pouco ao Senhor, você vai sofrer mais a influência do mal, e isso vai fazer com que a sua rotina tome conta da sua vida, isso vai fazer com que você fique fraco espiritualmente falando, até o ponto de você, em uma atitude pecaminosa, você chegar a entristecer o Espírito, que é uma outra coisa que o apóstolo Paulo fala muito bem em suas cartas. Então, irmão, nós estamos livres do pecado? Sim, porque Jesus, na cruz do Calvário, ele executou isso e é algo constante. Agora, o dia a dia é marcado, a santificação, ela é marcada
por essa busca. O texto diz no versículo 14: vimos e testemunhamos, porque é João o apóstolo que está dizendo. Os dois verbos que estão aí envolvidos, um é optimis, que tem a ver com ver ocularmente, ou seja, João está dizendo que ele viu o Filho de Deus. Ele viu que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. A segunda palavra, que é testemunho, a raiz na língua original é martirel. É um verbo que termina em epsilon omega. Martirel, que é a raiz de palavra para nós no português como martírio, por exemplo. Ou seja, ele não apenas viu esse Salvador, mas desse Salvador ele deu um testemunho que invocava inclusive a sua própria vida. É muito forte esse texto. E nessa relação aí, o texto no versículo 15 fala algo fortíssimo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Irmãos, as grandes verdades espirituais que nós temos desse texto. Quando nós temos nosso encontro com o Senhor Jesus, essa habitação interior, a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Segundo, o testemunho que o apóstolo dá sobre Jesus. E aqui eu quero mais uma vez reforçar. Irmãos, não existe cristianismo sem Cristo. Desconfie de todo e qualquer tipo de cristianismo que questiona a suficiência desse Cristo. Se for acrescentado algum rito judaizante, aí Paulo vai, na carta aos Gálatas, dizer que aquilo que foi acrescentado é apostasia. Não é necessário acrescentar absolutamente nada ao que está posto. Também não é possível retirar nada. Em que sentido, meu irmão? Jesus para nós é aquele que nada mais, nada menos, todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra. Ele mesmo disse. O Senhor o honrou. No livro de Filipenses, no capítulo 2, fala que ele abriu mão da sua glória, encarnou, a que nós de Cristo, ele encarna, ele morre, não uma morte comum ou natural, mas uma morte penosa, mas tem uma ascensão. O Senhor o honra. E nessa honra, meu irmão, vale a pena lembrar que ele tem todo o poder em suas mãos. Não existe um espaço sequer que Jesus não tenha a capacidade de requerer e dizer: esse espaço é meu. Não existe um espaço sequer. Ele tem poder sobre tudo, sobre todas as coisas. Alguns imagéticos esqueçam aquela ideia daquele Jesus Cristinho, coitado, lá do presépio, no meio dos boizinhos, os boizinhos olhando para ele, aquele menininho ali, coitado. Esqueça essa ideia. Irmãos, esqueça essa ideia de um Cristo que está constantemente atrelado à cruz de madeiro. Lembre-se que o Evangelho mostra que ele foi sepultado. Esqueça essa ideia de um Cristo que está constantemente fixo num crucifixo. Lembre-se de que você tem um Cristo fixo no seu coração. E esse Cristo fixo é asseverado, é marcado pela presença do Espírito Santo. Abandone aquele imagético. O imagético que nós precisamos ter na nossa mente é ele à destra do Pai como Senhor, que um dia vai consolidar o reinado do Pai e que agora está intercedendo por cada um de nós. O Espírito Santo que geme com gemidos inexprimíveis, fazendo com que as nossas orações de alguma forma façam algum sentido diante do Senhor. Irmãos, lembre-se da confissão. E aqui eu quero, muitas pessoas fazem essa pergunta para mim. Essa confissão, pastor, essa confissão ela deve ser pública. O texto diz que ela é pública, confessa publicamente. Segundo, ela é bem orientada, porque ela é em Cristo, ela é cristocêntrica.
Eu quero lembrar você, Mateus capítulo 10, versículo 32. O próprio Jesus fala isso. Se você me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas o versículo 33 é terrível, porque ele traz a contrapartida negativa dessa afirmação. Ele diz: se você me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Essa confissão é necessária. Invoca-se a confissão pública, irmãos, porque publicamente você precisa viver de forma íntegra. Não é uma confissão apenas interior, numa questão espiritual. Eu venho para a igreja, faço os ritos igrejais, espirituais, eclesiológicos. Quando chega lá fora, eu tomo a minha vida como ela é, sem mudança alguma. A perspectiva do cristianismo não é essa. A perspectiva do cristianismo é a perspectiva de vida íntegra. Aquilo que você proclama, você viu, testemunhou, o seu testemunho precisa ser verdadeiro. Viva aquilo que você prega, não assuma várias faces. Ao assumir essas várias faces, isso tem uma palavra, chama-se hipocrisia. Mas existe uma quarta questão aí. Esse amor do Senhor nos dá segurança. O conhecer a Deus implica em confiança. A segunda parte do texto é a questão do amor propriamente dito. Começa com o teste. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Versículo 17. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo nós tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Versículo 19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Veja o versículo 17, irmãos. O amor está aperfeiçoado em nós. No dia do juízo, nós tenhamos confiança. Repita comigo, confiança. Confiança, meu irmão, aquele que te resgatou, resgatou de verdade. Se você entregou o seu coração de forma verdadeira ao Senhor, sabe e percebe isso, a vivência da graça. Irmãos, tem pessoas que vêm às igrejas, ouvem a mensagem do Evangelho, às vezes não teve ainda aquele encontro real, pessoal com o Senhor, mas algo dentro dele faz com que ele ouça os cânticos. E quando ele ouve, aquilo de alguma forma aquece o coração dele. Ele começa a perguntar, a questionar, a ouvir as pessoas. Às vezes acompanha um culto, uma coisa, e ele percebe aquele chamado, algo no coração, algo diferente. Ele começa a ter a sua visão ampliada. Perceba aí a ação do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, já atuando na vida da pessoa. Me lembro também daqueles discípulos de Emaús, que andaram ao lado de Jesus, mas não perceberam que ele estava ali. No entanto, depois que eles descobriram que era Jesus que havia estado com eles, um chega para o outro e diz assim: é por isso que o nosso coração ardia quando aquele homem falava. Irmãos, é possível que aqui nessa noite exista alguém que esteja passando por essa experiência. É possível que alguém nesta noite tenha vindo já várias vezes, já tenha ido a vários cursilhos, já tenha até trabalhado em algum cursilho, já tenha feito até alguma coisa diante do Senhor Jesus, envolveu-se em algum aspecto da liturgia, gosta do culto, gosta das músicas, mas, como Nicodemos, no Evangelho de João ainda está faltando alguma coisa. Meu irmão, não espere ficar ou se perceber uma pessoa perfeita, para a partir da sua perfeição, você buscar o Senhor. Eu quero lembrar você o seguinte:
Se porventura a obra de Deus tivesse de ser feita por pessoas perfeitas, nenhum de nós estaria aqui, a começar deste que fala com você. Se você olhar para os textos bíblicos, todos eles eram homens que tiveram seríssimas fragilidades, mas eles não foram afetados pelas suas fragilidades. Em que sentido? A partir do momento que eles depositaram a fé no Senhor, as suas dificuldades e fragilidades se transformaram em algo secundário. Eu vejo um homem como Abraão, chamado pai da fé, mas em duas circunstâncias, com medo de morrer, ele mentiu dizendo que a sua esposa era sua irmã, que na realidade não era tanto uma mentira, uma meia mentira, o que se transforma numa meia verdade. Mentira e verdade é algo binário, ou é ou não é. Era meia irmã, mas não era o fato é que ele mentiu com medo. E hoje nós vimos um texto que o verdadeiro amor afasta o medo. Não tenha medo do Senhor. Existem pessoas que têm medo de Deus, ou têm medo de abraçar essa vida, pensando, meu Deus, o que é que vai acontecer com minha vida agora? Porque realmente, irmãos, andar com Jesus é andar na contramão, dos movimentos da sociedade, porque ele traz valores que são muito fortes, ele traz valores que são fortes demais. Eu me lembrei agora de uma irmã que trouxe um adolescente, negócio de dificuldade que está tendo nessa questão das drogas, dependência química. A mãe, coitada, chega para a gente e, pastor, é difícil, irmãos, a parte de dependência química. Nos adolescentes, quando começa a se envolver com 12, 13, 14 anos, porque os adolescentes têm duas coisas nessa fase, principalmente os homens. São inseguros e, segundo, eles têm fascínio pelo mal. Não sei o que é, eu nunca quis estudar isso com profundidade. Eu só tenho visto os casos. A mãe chega, pastor, olha, dê uma palavra para esse menino, olhe só como ele está. O pirraia, a gente sabe que ele não está bem, mas ele tem um fascínio pelo mal tão grande, que aquilo que a gente fala, entra aqui, sai aqui, entra aqui e sai aqui. Tem muita gente que, infelizmente, em relação às coisas de Deus, funciona do mesmo jeito. Às vezes vem, ouve e tal, as verdades entram aqui, saem aqui, e não toma decisão alguma. Eu gostaria de pedir que a igreja orasse agora em nome de Jesus. Sentado como está. Se você tem percebido a ação do Espírito Santo de Deus em sua vida, e você sabe que você veio até este culto, e o Senhor tem tocado no teu coração agora, se porventura existe alguém aqui que deseja fazer a sua aliança pública, confessando publicamente que Jesus é o Senhor de sua vida, e que vai viver à luz dessa fé, dessa verdade, Jesus é o Salvador de sua vida, e quer entregar a sua vida ao Senhor nessa noite, eu gostaria de convidar a vir até aqui à frente, para que nós pudéssemos orar por você, para que o Senhor lhe ajudasse em sua caminhada. Sentado mesmo, irmão, eu gosto de fazer do jeito mais difícil, sem música, para não ser emoção. Existe alguém aqui que tem percebido o Espírito Santo de Deus falando ao seu coração, e nessa noite quer fazer a sua aliança diante do Senhor? Venha para cá para a gente orar junto e seguir nessa mesma caminhada. Existe alguém? Dê um sinal com a mão para a gente vir, para você vir para cá para interceder, a gente interceder por você. Há alguém? Irmãos, eu sou muito chato. Eu não sou de estar fazendo insistência com convite. Você teve a oportunidade. Lembre-se da oportunidade que você teve hoje. Lembre-se da oportunidade que você teve hoje. Irmãos, eu vou fazer uma segunda pergunta. É possível que na sua caminhada
você já tenha perdido esse referencial de presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, e o referencial de presença de amor, e tem vivido à luz da sua rotina diária, e percebe que está sendo dominado pela rotina e não tem investido significativamente numa vida de oração. Não tem investido significativamente em buscar a presença do Senhor. E hoje gostaria de colocar essa fragilidade diante do Senhor e dizer: Senhor, me ajuda em minha caminhada. Eu preciso de Ti. Me ajuda a não ser consumido pela minha rotina. Se há alguém assim, eu gostaria de pedir em nome de Jesus que no lugar onde está, você fique em pé para a gente interceder por você. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Quando a gente admite nossas fragilidades, irmãos, nós cremos num Deus que está sempre perto de nós, cujo amor é grande. Irmãos, a vocês que se levantaram com muita ousadia, eu quero deixar para vocês um texto, que foi um texto que hoje falou muito fortemente comigo, no meu coração. Eu compartilho com vocês o texto que está no livro de Romanos, no capítulo 8, dos versículos 31 até 39. Eu quero dizer a você, meu irmão, que ficou em pé, que percebe que precisa da ajuda de Deus para a sua caminhada. Deus te ama, meu irmão. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Irmão, você que está próximo de um irmão desse, que se levantou em nome de Jesus, toca nele para ele perceber a igreja intercedendo por ele também. Toca nele, se puder, esteja junto dele. Toca nele, para ele perceber a igreja. Para ele perceber, irmãos, estamos no mesmo caminho. Nós somos réus justificados por Deus, mas somos réus. Marquinho, faz um favor, Marquinho, fica com Cristiano. Cristiano, esse menino de camisa azul aí, fica ao lado dele, ora com ele também, para que possa perceber a igreja intercedendo. Esses irmãos estão dizendo: a minha caminhada, eu preciso da ajuda do Senhor. Em determinados momentos da minha vida eu sinto medo, porque essa confiança tem sido consumida pela rotina, mas em nome de Jesus, aproprie-se da verdade bíblica, que o verdadeiro amor afasta o medo, e o Senhor te ama de forma maravilhosa. Perceba o amor do Senhor em sua vida. Vamos orar juntamente com eles, irmãos. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti, Senhor, todos esses Teus filhos que agora se levantaram, dizendo: eu me sinto fraco na minha caminhada, eu tenho sofrido em minha caminhada, preciso da ajuda do Senhor em minha vida. Meu Deus, meu Pai, eu quero Te pedir, Deus, no nome de Jesus, que de forma poderosa o Senhor conceda uma unção toda especial para cada um deles, de restauração, de renovo. Senhor, dá uma experiência espiritual única na vida, na existência de cada um deles. Meu Deus, restaura essa alegria de viver, Te glorificando, Te buscando. Senhor, restaura o ânimo. Senhor, retira de nós toda sorte, Pai, de medo, de vergonha, e que nós possamos
proclamar com confiança em nosso coração que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus em nossa vida. Meu Deus, meu Pai, nesse momento também nos unimos por quanto igreja e clamamos, Deus, pela família da irmã Zeni. Mais uma vez te pedimos, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor conforte aquela família. Meu Deus, meu Pai, uma semana tão difícil para que uma mãe perca o seu filho, para que um filho perca a sua mãe. Meu Deus, tenha misericórdia de Paulo, Pai. Em nome de Jesus, ser com aquele jovem, meu Deus, que ele perceba, Pai, a grandiosidade do fato dela estar com o Senhor. Meu Deus, meu Pai, eu clamo por ele, clamo pela família dele, clamo por Paulo, o esposo. Meu Deus, em nome de Jesus, ser com aquela família. Senhor, nos restaura, nos traz o vigor, nos faz andar cabeça erguida, entendendo que não estamos só. O Senhor está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tristeza, quando o coração está pesado. Meu Deus, meu Pai, tenha misericórdia de cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, em nossa caminhada. É assim que oramos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, queridos. O último fragmento de texto, os versículos 20 e 21, é mais um teste. E nesse teste, uma forte reflexão. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, ele é mentiroso. Irmãos, eu quero fazer aqui uma releitura do ódio. Porque o ódio, na visão pós-moderna, ele muda um pouquinho. Eu quero lembrar a você. Muitas vezes aquilo que nós não amamos, no pós-modernismo, nós desprezamos. E quer queira, quer não, isso é uma visão, essa indiferença acaba se transformando numa expressão de não amor. Não é que seja ódio, literalmente, mas é não amor. Quando eu ainda estava na igreja batista lá em Santa Rita, estava no grupo de louvor de lá, ajudando o ministério de louvor daquela igreja. No final do ano, ocorreu no Natal uma coisa que eu não me esqueço nunca. Uma senhora no bairro do Cristo, que estava sendo alimentada pelos vizinhos. E ela estava em condição muito difícil, vivendo numa casa muito, muito ruim. E os vizinhos eram que estavam dando comida a ela, isso no final de ano. E o pessoal levou a reportagem da TV, foi até a TV Correio na época. Foi fazer uma reportagem de fim de ano com aquela mulher, que em tese havia sido desprezada pelos seus filhos, porque os filhos colocaram ela lá, mas nunca mais fizeram visitas a ela. Ela estava sendo tratada pela vizinhança, pelos vizinhos. E ao conversar com aquela mulher, o repórter perguntou nitidamente: você como mãe, o que é que você queria? Ela disse: olha, eu queria que nesse final de ano, os meus filhos pudessem vir até a mim, me visitar. Mas se eles não vierem, não tem problema não, eu compreendo, porque é possível que eles estejam muito atarefados. Aí eu pensei naquele momento, será que esses filhos, eles odeiam a mãe? É possível que não num ódio como geralmente a gente tem aquela ideia de um ódio que é ligado a atitudes violentas. Mas, irmãos, eu quero lembrar que numa visão politicamente correta do pós-modernismo, a expressão de ódio também pode ser um amor que deveria ser expressado e não é. Quando se toma, a indiferença toma conta, nós temos seríssimos problemas. Então eu posso dizer que de alguma forma, uma expressão de ódio no momento pós-moderno é a indiferença. Aquilo que eu não amo, eu simplesmente desprezo.
E a pessoa pensa, não, eu não odeio minha mãe, mas de forma prática, mostra que ela não significa nada na vida deles. Irmãos, nós podemos fazer a mesma coisa com os dois principais relacionamentos. Nós podemos dizer que cremos em Deus, mas viver como se Ele não existisse. Isso é um ateísmo não teórico, mas é um ateísmo prático. E nós podemos dizer que amamos os irmãos, mas simplesmente não relacionar com nenhum deles. E viver também como se eles não existissem. E isso não nos transforma virtuoso em aspecto algum, porque o amor cristão ele é prático. E encerrando o versículo 21 diz: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Eu gostaria de pedir, irmãos, agora, a ajuda dos irmãos em oração. É para você ver como Deus é maravilhoso. Eu orei muito para que ele viesse, geralmente ele vem nos cultos da quarta-feira, e ele veio hoje. Eu gostaria de apresentar aos irmãos o irmão Júnior Meirelles. Júnior, vem aqui, por favor. O irmão Júnior Meirelles, ele na congregação lá em Santa Rita, ele foi um dos diáconos, foi uma pessoa que nós acompanhamos, e o Senhor tocou no coração dele de uma forma tremenda. Hoje em dia, ele é o responsável por uma missão chamada Missão Braços Abertos, que lida com dependentes químicos, em situação de rua, inclusive. E todas essas missões, Braços Abertos, Fundação Zoe, Missão Resgate, eles sobrevivem, irmãos, de doações. Mas hoje eu não queria falar sobre essa missão, porque ainda esse ano nós vamos estar trazendo aspectos dessa missão para que os irmãos possam conhecer melhor. Mas hoje eu queria pedir aos irmãos que intercedessem por ele e pela família dele. Ele é membro, assim, ele é nosso irmão que está à frente de uma obra missionária significativa. Quantas pessoas você tem na casa de recuperação hoje? 48. Ele está cuidando com 48, lidando com 48 pessoas. E diga aos irmãos como foi que surgiu a missão Braços Abertos, aquela negócio da sopa que você me falou. Sim. Graças a Paz, boa noite. Eu vou tentar ser bem breve, que é um pouquinho longo e já avançado, mas nós fazíamos distribuição de sopa, eu junto com o pastor Roberto, que é o coordenador geral do projeto no Rio Grande do Norte. Esse projeto existe em Natal e aqui na Paraíba, está sendo implantado agora, 1 ano e 4 meses, em Natal já há 4 anos. E nós fazíamos, como é de praxe das igrejas, distribuição da noite para as pessoas em situação de rua. E nós chegamos numa sexta-feira, 1h da manhã, para distribuir sopa, e um dos moradores de uma das pessoas em situação de rua, veio na nossa direção e disse que nós éramos a 6ª igreja naquela noite que passava por ali, e ele estava acordado não com fome, estava com refluxo, que já tinha tomado bastante sopa. E olhou para mim e para o pastor Roberto perguntou: e vocês vão fazer o que comigo? Eu quero mudar de situação, eu quero sair dessa situação. Eu não estou mais com fome. E o pastor Roberto voltou para casa. Eu confesso que não me ative muito. Eu estava num treinamento, a gente estava muito ocupado com essa... Eu estava muito ocupado com o treinamento, o pastor Roberto era meu treinador, mas o pastor Roberto ficou com aquilo na mente e ficou com aquilo na cabeça. E, para honra e glória do Senhor, 1 mês depois, ele estava abrindo a missão, fazendo atendimento às pessoas de rua lá no Rio Grande do Norte. E agora, depois de 4 anos lá, a gente está 1 ano e 4 meses aqui na Paraíba. Hoje, para a glória do Senhor, nós estamos com 48 homens, 40 deles que estavam em situação de rua, sendo tratados pelo poder do Espírito Santo de Deus, sem pagar nenhum centavo. Tudo pela graça de Deus. Mas eu queria pedir, irmãos, oração. Peço pela obra Missão Braços Abertos, mas eu quero pedir por ele como missionário. Ele está com uma dificuldade, que é negócio de hérnia de disco. Essas dores são terríveis. E eu peço que o Senhor também abençoe ele nos seus projetos, naquilo que... a visão que Deus tem colocado nas mãos dele, que levante pessoas, que transforme o evangelho do abstracionismo
das teorias, mas que transforma em algo palpável, de prática, como ele percebeu essa oportunidade. Eu gostaria que você orasse nesse sentido, ore pela família dele. As filhas dele estão aqui, vem para cá, meninas. Metade das filhas estão aqui. A esposa dele, Alessandra, não veio, ele veio só com as filhas, né? São 4 filhas, ele veio só 2. Eu queria pedir ao pastor Tomás que fizesse essa oração por Júnior. Como você fazendo, amados, vamos abençoar, vamos impor nossas mãos sobre ele. Senhor, nós te damos graças porque hoje, na tua igreja, o Senhor levanta homens como o teu filho, ó Deus, para te servir. Porque o Senhor coloca não somente amor no coração, mas também a iniciativa, a prática, a disposição, a renúncia. Ó Deus, nós damos graças pela vida do teu filho, ó Pai. E te pedimos que o Senhor possa abençoar agora ele fisicamente, na sua saúde, ó Deus. O Senhor vem tocar na sua enfermidade, no problema que o incomoda, Pai amado. Independente dessa enfermidade, ele te serve. Com ela, ele te serve. Mas sem ela será bem melhor, Pai amado. Então te pedimos, vem atender o teu servo. E abençoa com saúde, Pai amado. E abençoa com toda a sorte de bênção material e espiritual. Com coragem, com unção, com graça, com autoridade, para que ele possa continuar a te servir naquilo para o qual o Senhor o chamou, capacitou e preparou, Pai. Muito obrigado pela sua vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Na fanpage, na internet, Missão Batista, Braços Abertos. Lá você tem informações. Irmãos, lembre-se disso. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a si mesmo. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Desconfie de qualquer expressão religiosa que tem a possibilidade de pensar no relacionamento com Deus, mas que despreza o irmão. Desconfie dessa expressão. Essa expressão religiosa, ela é perversa. Desconfie da expressão religiosa consumista, egoísta. Desconfie porque ela é perversa, ela não é de Deus, não é expressão real do Evangelho. O Evangelho verdadeiro nos une ao Senhor, é liberdade, libertação, é presença do Espírito Santo de Deus, mas é amor que nos capacita e é amor que é prático e que nos une e que nos faz olhar o próximo com o olhar do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos uniu, o Senhor nos remiu, o Senhor nos deu uma família espiritual, o Senhor está conosco na presença do teu Santo Espírito em nossa vida. Nós te agradecemos pela grande redenção dos nossos pecados, pela grande salvação que o Senhor nos deu. Meu Deus, meu Pai, clamamos, Senhor, agora, na nossa ida para casa. Clamamos, Senhor, que o Senhor derrame confiança em nosso coração, porque o teu Espírito habita em nós. Pai, muito obrigado. Oramos no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós hoje e sempre. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. E um bom final de semana em nome de Jesus.